A chegada da família real ao Brasil vai ser muito importante por uma série de acontecimentos, entre eles a permissão para que estrangeiros pudessem ser donos de terras no Brasil. Até então isso não era permitido. Então, a partir do momento em que os estrangeiros poderiam ser donos de terras no Brasil, isso vai aguçá-los a vir para o Brasil. Mesmo assim, esse movimento migratório é muito, muito pequeno, quase que insignificante, porque os imigrantes não vinham para o Brasil temendo se tornarem escravos. Eles temiam a escravidão. Por isso é que essa fase vai até 1850. A segunda fase, ela começa em 1850 e vai até 1929. Por que 1850? Porque começam a existir as primeiras leis mais severas contra a escravidão, as leis abolicionistas. Eusébio de Queiroz, sexagenário, ventre livre, todos esses movimentos vão ser importantíssimos para que os imigrantes já não vejam o Brasil tão ligados assim à escravidão. A partir de 1888, nós vamos ter um boom imigratório no Brasil. Chegada de pessoas das mais variadas partes do mundo, principalmente para trabalhar, principalmente os cafezais. Destaque para os europeus. Vinham iludidos. Essa é a terra maravilhosa, a porta da esperança, a terra da prosperidade. Mas não foi bem assim não. Quando eles chegaram aqui, alemães, italianos, espanhóis, portugueses, eles tiveram que lidar com os fazendeiros que, além de cobrar financiamento das viagens para vir ao Brasil, eles ainda vendiam alimentos para eles muito caros, os salários não eram tão altos assim. Muitos europeus ficavam até devendo para os fazendeiros, eles nem recebiam salários, ficavam devendo, já que os fazendeiros eram os donos também das mercearias, das propriedades. Então, o negócio não foi tão bom assim não. Depois, claro, evidentemente, eles foram conseguindo se livrar dessas dívidas e muitos acabaram indo para os centros urbanos. Alemães e italianos, principalmente para o sul do Brasil. Não à toa, a gente vai ao sul do Brasil e a gente percebe a forte influência europeia nessa região. Não à toa, a festa mais famosa do sul do Brasil é a Oktoberfest, uma festa alemã, de princípio. Esse movimento migratório não para pelos europeus. Nós vamos ter asiáticos, japoneses vêm para cá, vêm também para o Brasil muitos sírios, libaneses, vêm judeus. É bom que a gente entenda que esse momento migratório chega ao fim em 1929 por causa do crash, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil estava quebrado. Nesse momento, o governo brasileiro, a partir de 30, começa a criar cotas para a entrada de imigrantes. Ou seja, a cada 100 imigrantes de uma determinada nacionalidade, só poderiam entrar 2. Então, a cada 100 italianos que tinham no Brasil, só poderiam entrar mais 2, e para trabalhar na zona rural. Não era atrativo, nem para os imigrantes, afinal o Brasil estava passando por uma grande crise, e ao mesmo tempo, a Europa ela vai começar a criar uma condição de vida um pouco melhor, até a Segunda Guerra Mundial, até acontecer a Segunda Guerra Mundial, é o que nós vamos ter. O Brasil praticamente bloqueia a entrada de imigrantes no Brasil, com exceção dos portugueses. Havia uma relação muito próxima entre Brasil e Portugal, diplomática, que existiu até a União Europeia, até a criação da União Europeia, até Portugal entrar definitivamente na União Europeia, o que dificultou um pouco essa relação diplomática, mas nessa época as portas estavam abertas para os portugueses. É bom que a gente destaque, nesse momento, que a gente vai passar por um momento onde as imigrações vão ter uma queda significante, de 30 até 1973. Porém, essa de 30 até 73, que é a terceira fase, é uma fase que vai ter alguns surtos imigratórios. Vamos lá? Primeiro surto imigratório, 39 a 45. 1939 a 1945, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Então, vem muitos refugiados da Europa para o Brasil. A gente também destaca 1955 a 1961, governo JK, chegada das multinacionais ao Brasil. Não vem refugiados dessa vez, mas vem mão de obra qualificada ao Brasil. Não tinha, e as indústrias que estavam chegando ao Brasil precisavam. Pelo mesmo motivo, nós vamos ter um terceiro surto, que é de 1967 a 73. Era do milagre econômico brasileiro durante o regime militar. Esse período aí é um período de grande crescimento econômico, chegada de multinacionais aos montes no Brasil e, consequentemente, nós vamos ter também chegada de mão de obra no Brasil. Mas em 1973,
nós vamos ter o fim dessa fase. Essa fase vai acabar por causa da crise mundial do petróleo. E a partir do momento que nós temos a crise mundial do petróleo, em 73, o Brasil vai acabar com o milagre econômico e o Brasil, pela primeira vez, vai se destacar por ser um país emigratório, ou seja, de saída. De 73 a 1994, e aí nós já temos uma outra fase, já temos a quarta fase, é uma fase em que o Brasil vai se destacar por ser emigratório. O que a gente pode destacar dessa fase, Aldo? A gente pode destacar a saída de muitos brasileiros em busca de uma melhor condição de vida em outros países, visto que o Brasil estava passando por uma crise sem precedentes. Muita gente fala que a crise econômica de 2010, da década de 2010, e essa crise econômica que a gente está vivendo hoje, principalmente com essa ideia da pandemia, são as maiores crises que o Brasil já teve economicamente. Não é. A década de 80 é considerada a década perdida economicamente. É uma década terrível, terrível, terrível. E por causa disso, muitos brasileiros foram embora. Estados Unidos, Paraguai. Paraguai, Aldo, o que é que os brasileiros foram fazer no Paraguai? São os famosos brasiguaios. Foram brasileiros que venderam suas pequenas propriedades aqui no Brasil e foram ser grandes fazendeiros lá no Paraguai. Sem terra paraguaia. Mas são os maiores fazendeiros do Paraguai, são brasileiros, que saíram justamente nessa época, na década de 70 e 80. Muitos brasileiros também foram para o Japão, principalmente os chamados Niseis e Sanseis, netos e filhos de japoneses. Cara, é interessantíssimo isso, porque os japoneses não receberam os brasileiros muito bem, não. Os caras tinham cara de japonês, falavam japonês, filhos de japoneses, mas não foram muito bem aceitos, não. É muito comum, por exemplo, em vários programas que a gente vê sobre o Japão, de brasileiros vivendo no Japão, eles pedirem para que os japoneses tratem os brasileiros, os Niseis e Sanseis, tão bem como nós tratamos os japoneses. É impressionante como não são tão bem recebidos os brasileiros, mesmo sendo filhos ou netos de japoneses. Europa, muitos foram para a Europa. Portugal foi uma entrada muito grande. Interessante essa de Portugal, porque, por exemplo, dentistas brasileiros são muito bem quistos no Portugal, porque Portugal não tem odonto, Portugal não tem odontologia, Portugal tem medicina. E aí a odontologia é um segmento da medicina, uma especialização da medicina. Por isso que Portugal não tem muitos dentistas. Então os brasileiros foram em massa para Portugal, na década de 80 e 90. Lembre-se, apesar de Portugal ter entrado na União Europeia, que não era a União Europeia na época, era Mercado Comum Europeu, em 1986, a restrição aos brasileiros só vai se dar em 1992 ou a partir de 92, com a criação da União Europeia. Aí as portas acabam se fechando muito mais para os brasileiros em Portugal. Mesmo assim, ainda é uma relação, ainda é um país muito fácil de você entrar. A exigência dos outros países é muito grande para que Portugal fechasse essas fronteiras para impedir um movimento migratório tão forte para a União Europeia. Outros países da Europa receberam muitos brasileiros, Inglaterra, França, Alemanha. Então, muitos acabaram indo para esses países, digamos assim. A quinta e última fase, a gente pode dizer que é de 1994 até os dias de hoje. 1994 tem a criação do Plano Real. E aí o Brasil dá uma estabilizada na economia. A gente não pode negar isso. Se a gente for ver bem, até hoje nós temos uma economia muito equilibrada por conta disso. Mas Aldo, peraí, nós tivemos duas crises, uma na década de 2010 e essa agora. Mas vocês podem perceber o que é um equilíbrio na economia quando você percebe que a moeda praticamente é a mesma. É a mesma. O real é o mesmo. Lembre-se que na década de 70, 80, até início da década de 90, o Brasil mudou muitas vezes de moeda, o que mostrava uma inflação altíssima, o que mostrava um desequilíbrio bastante na economia. Agora não. Nós temos a mesma moeda. O que desapareceu foi a moeda de 1 centavo, que poderia muito bem existir, né? Porque a gente vai no supermercado comprar alguma coisa e aí sempre acaba ficando 2 centavos, 3 centavos lá para o supermercado diante das compras que a gente faz. Mas a nota mais alta continua sendo R$100, como era em 94. Então, isso mostra um certo equilíbrio na economia brasileira, apesar das crises que nós tivemos na década de 2010 e que nós estamos tendo agora com essa pandemia. Pois bem, esse equilíbrio na economia brasileira acabou fazendo com que o fluxo migratório, o fluxo emigratório, diminuísse significativamente. E a gente passou a receber
imigrantes de outros países, agora países vizinhos. Recebemos muitos bolivianos, paraguaios, peruanos. Depois, na década de 2000, haitianos, africanos. É interessante, africanos e ao mesmo tempo também europeus também vieram para o Brasil na década de 2010, porque a Europa estava passando por uma crise sem precedentes, então vieram muitos gregos, portugueses, espanhóis. Mas é bom também a gente lembrar que os Estados Unidos também estavam em crise. E aí vieram muitos brasileiros dos Estados Unidos e do Japão. Inclusive foram os maiores movimentos imigratórios que nós tivemos. A tal da migração de retorno. Brasileiros voltando dos Estados Unidos e do Japão, porque o mundo estava em crise. E o Brasil estava tendo aquela certa estabilidade que os países ditos emergentes tiveram logo no início da crise. Então, muitos acabaram retornando para o Brasil também. Mas nós recebemos muita gente dessas áreas menos desenvolvidas. E mais recentemente, com toda aquela crise que vem tendo na Venezuela, o Brasil até recebeu muitos venezuelanos também. Então, esse movimento mais recente é um movimento principalmente, vamos lá, países vizinhos, africanos e brasileiros que estavam vindo na década passada, principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Beleza, meus queridos? Olha só, fiquem com Deus, saúde e paz, um beijo e um abraço para vocês e para os familiares de vocês, galera. Não vejo a hora da gente voltar às aulas e a gente poder conviver tão bem como a gente convive.